Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo Diniz, sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, sou professor de História. E esse vídeo é para me apresentar a vocês e apresentar o nosso conteúdo programático para este semestre, né? Vamos trabalhar no segundo período, né? O primeiro ano do segundo período. Vamos dar continuidade ao estudo de civilizações, sociedades e cultura. No primeiro semestre vocês viram as sociedades chamadas do Crescente Fértil, viram pré-história, e agora vamos trabalhar com o continente americano e o continente africano. Nosso conteúdo, né, passará pelas sociedades ou civilizações da Mesoamérica e das civilizações andinas. Passará pelas sociedades, né, ameríndias brasileiras e as civilizações e sociedades africanas, subsaarianas e na boca do Atlântico e na boca do Índico. Qual a importância de se estudar essas sociedades? Né? No ensino de história, a gente nunca vê o passado pelo passado. O passado ele sempre tem um elemento que nos traz à tona, nós nunca nos desvencilhamos dele, ou seja, o passado sempre nos lembra de onde nós viemos, o passado sempre nos traz uma conta a pagar e o passado sempre está nos nossos calcanhares, como costumo dizer. Então, estudar essas sociedades por estudar não faz muito sentido, né? Então, por que não vamos estudar Mesoamérica, sociedades que a gente praticamente tem contato por algum filme, né, algumas lendas, né, até que astronautas ou alienígenas fizeram essas sociedades. Então vamos desmistificar esta visão de que povos que não são europeus nem são norte-americanos, né, estadunidenses, quando fazem alguma coisa que nos espantam, eles têm que buscar ajuda, né, no além ou então nos alienígenas. Né? Eram sociedades, né, ou civilizações extremamente refinadas na cultura, refinadas no conhecimento, refinadas no saber, né? E isso é a importância de se estudar e se preservar esse tipo de visão sobre o passado, né? Então nós estamos num período em que o passado é extremamente brutalizado, o passado é aviltado, né, como algo que não existe mais. E que passado eu estou dizendo isso? Estou dizendo, no caso do Brasil, que vamos estudar, né, os povos indígenas. Estou falando na perseguição, na escravização que houve, né, de povoados e povos, né, sociedades inteiras, tanto na América como na África, e estão passado que, né, está nos batendo a porta. Então, primeiramente, essa visão de que o passado pelo passado ele não quer dizer nada, né? O passado ele só nos interessa quando nós o trazemos e analisamos, né, em relação ao nosso presente. Então, qual vai ser o nosso percurso? Primeiramente, vamos para o Planalto do México, né, a chamada Mesoamérica, ou América Central, onde vamos estudar sociedades que, né, nos encanta pelo tamanho, né, pelo que eles construíram, mas não só isso, também o que eles nos legaram, né, que o Planalto Mexicano, né, o Estado do México hoje, né, o país, ele foi densamente povoado, né, e densamente destruído, né, com a conquista europeia. Isso também é bom lembrar que quando os europeus chegaram, né, ou conquistaram a América, já haviam povos que se organizavam há mais de um milênio, né, há mais de 2 milênios. Então não chegaram aqui e encontraram o território vazio. Então, as civilizações americanas que vamos estudar, primeiramente o Planalto do México, chamado Mesoamérica, né, com os Olmecas, praticamente mais de 1000 anos antes de Cristo, né, um milênio antes. Os Toltecas,
né, que foram ocupando, né, foram aparecendo nessa mistura, nesse caldeirão de povos. O Teotihuacan, né, onde posteriormente vão ocupar os mexicas e que comumente chamamos de astecas, e sua grande cidade, a chamada Tenochtitlan, hoje é a cidade do México. E dentro desse caldeirão ainda temos as cidades-estados maia. E aí é um lembretezinho. O que é que difere? Porque aqui no conteúdo tem civilizações e sociedades. Civilização é um estágio específico da sociedade humana. Então, para a civilização você precisa de determinados elementos. Que elementos são esses? Um corpo burocrático, né, uma religião que controla não só os espíritos, mas também as pessoas, um controle tributário, né, um local, né, um centro político que nós comumente chamamos de cidade. Então, para ter civilização, necessariamente tem que ter cidade, e cidade necessariamente está associada ao poder político. Então, uma das grandes heranças, coisa que no Brasil a gente não tem muito essa influência, mas quem viajar para os países andinos, para o México, vai ver como as cidades elas têm essa carga, né, no passado. Ou seja, já havia cidades, já havia civilizações, o que não quer dizer que eram mais desenvolvidos, eram melhores, mas é assim, nem um juízo de valor. É um estágio social, certo? Então, as civilizações americanas, Mesoamérica, essa que eu falei, a Andina, que foi um grande império chamado Império Inca, pegou praticamente quase toda a cordilheira dos Andes, daí chamada de Andina. O Império Inca, que é do Chile, pegando parte da Argentina, grande parte do Peru, Equador, se não me engano ainda pega uma parte da Colômbia. E foram tempos diferentes, certo? Então também a gente não jogar tudo no mesmo saco. Estou cansado de ver como as pessoas misturam essas sociedades, total de respeito à própria formação delas. No caso do Brasil, vamos estudar as sociedades ameríndias, no caso mais específico a nação Tupi-Guarani, que foi o grande tronco linguístico, embora não único, né, que vai ocupar principalmente o litoral brasileiro, que é do Rio Grande do Sul até mais ou menos o Maranhão, né, dividido e subdividido em outros grupos. No caso, você tem um grande grupo Tupi-Guarani, mas quando formos ver no quarto período, né, no segundo ano, a conquista portuguesa, os portugueses vão tomar contato com vários grupos de Tupi-Guaranis, né, os Caetés, os Aimorés, Tupinambás, Tupiniquins, né, mostrando que havia não era uma coisa única, o único tronco, né, assim, a única, né, que amarrava eles era um tronco linguístico comum ou parecido, que é o chamado Tupi-Guarani, né? E por fim, também pouco estudado, né, e parece que não existia nada na África até a ocupação europeia, que são as civilizações africanas. E aí sim, eram civilizações, quer dizer, não eram apenas agrupamentos ou sociedades, né? Vamos ter o Império Mali, um grande império, né, que praticamente pegava a parte subsaariana do Saara. A cidade do Benin, que ainda hoje tem uma região considerada patrimônio da Unesco, e o Reino do Congo, que é a parte central da África, né, e que ainda hoje é um local de disputa, né, praticamente secular, né, depois que os europeus, principalmente os belgas, ocuparam a região. Então essa vai ser o nosso caminhar, né, vai ser o nosso material de trabalho, certo? E este vídeo aqui é mais para uma apresentação minha em relação a vocês, e próxima semana nós nos encontraremos na aula síncrona, e aí sim nós começaremos com o nosso conteúdo, ok? Grande abraço, e qualquer coisa a gente vai se falando pelo Google Sala de Aula. Até lá!